Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje eu me dirijo à tribuna para anunciar que entramos com requerimento para a criação de uma frente parlamentar nessa casa em defesa do transporte aquaviário. A gente no Rio de Janeiro, hoje, consegue reunir um tempo de deslocamento da região metropolitana até a capital maior do que o da região metropolitana de São Paulo. Hoje, o morador de São Gonçalo, o morador da Baixada Fluminense, o morador de Niterói, que se desloca para a capital do estado, onde estão concentrados a maioria dos empregos, demora 2 horas, 2 horas e meia em cada trecho de deslocamento. Isso, evidentemente, é uma realidade que não pode ser naturalizada. Não pode se considerar natural que um trabalhador perca com deslocamento, considerando a ida e a volta para o seu trabalho, mais da metade da sua carga horária de trabalho. Porque, na prática, esse trabalhador está sendo penalizado e tendo a sua dinâmica de vida, a sua dedicação ao trabalho aumentada em mais de 50%. E a pergunta que a gente se faz, o incômodo que nos move a todos é: por que chegamos a esse ponto? O que podemos fazer para transformar essa realidade? E aí, a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário é uma frente que ela se coloca muito claramente na positiva, na propositiva. Queremos colocar o debate do transporte das barcas como um modal que deve ser valorizado estrategicamente no transporte público da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E aí digo que entramos na positiva, mas sem temermos a necessidade dos embates que teremos que fazer. Esse é um estado que há muito tempo se curvou e se ajoelhou ao poder dos grandes empresários de ônibus. Esse é um estado que há muito tempo abriu mão de um planejamento estratégico que favorecesse a sua população trabalhadora, que favorecesse aqueles que no dia a dia precisam se deslocar em transporte público para chegar ao seu local de trabalho, mas que optou por favorecer os grandes empresários de ônibus. Eu moro em Niterói. Lá em Niterói, o transporte rodoviário tem a seguinte característica: no terminal de ônibus de Niterói param mais ônibus de São Gonçalo e Itaboraí do que de Niterói. Por quê? Porque além de absorver a demanda dos trabalhadores de São Gonçalo que vêm para Niterói trabalhar, ajudar a construir a nossa cidade, a gente tem que absorver a demanda dos trabalhadores de todo o leste fluminense que, para chegar na cidade do Rio de Janeiro, fugindo da ponte Rio-Niterói, tem que pegar as barcas na estação de Niterói. Isso impacta o nosso trânsito, isso impacta a qualidade do serviço das barcas que é prestado, porque cada vez mais tentam acelerar a saída das barcas com um pier diminuto, que não dá conta da demanda, e o serviço prestado pela empresa concessionária é de péssima qualidade. Eu quero resgatar que no ano de 1998, quando o serviço de barcas foi privatizado, entregue pelo então governo Marcelo Alencar à iniciativa privada, havia um plano de expansão do antigo Conerj que previa a abertura de novas linhas cruzando a Baía de Guanabara. Uma linha em São Gonçalo, segunda maior cidade do estado, ligando aquela cidade à Praça 15. Uma linha ligando o município de Magé, abrindo um modal novo para atender a Baixada Fluminense, que tanto sofre nos seus deslocamentos para chegar também na cidade do Rio de Janeiro. A empresa que venceu a concessão das barcas, então a Barcas S.A., nunca cumpriu com as suas obrigações contratuais
de abertura dessas novas linhas. O governo do Estado, nesse tempo todo, passado governo após governo, não só se omitiu de cobrar da concessionária o cumprimento das cláusulas contratuais que obrigavam o investimento nessas novas linhas, como também se omitiu da possibilidade de fazer novos investimentos. A linha em São Gonçalo estava prevista no contrato para o ano 2000, a linha em Magé para o ano 2002. Estamos em 2015 e até agora o que nós temos é um presente que o governo do Estado deu, não para a população do Rio de Janeiro, mas para a concessionária, que explora a travessia. E qual foi esse presente? O governo do Estado retirou do contrato a obrigatoriedade da abertura dessas novas linhas. O governo do Estado deu de presente para a concessionária que explora o serviço de barcas a desobrigação de realizar novos investimentos, tanto em novas linhas quanto em novas embarcações. E qual é o quadro que a gente vê? É da completa saturação das nossas vias, é da completa saturação do modelo rodoviário. E o sistema de barcas, que nós, no estado do Rio de Janeiro, fomos agraciados com uma baía, como a Baía de Guanabara, que poderia ser uma alternativa estratégica ao transporte rodoviário, o sistema de barcas foi congelado. Foi congelado no que diz respeito à sua expansão, foi congelado no que diz respeito à sua integração com outros modais de transporte, especialmente com o transporte ferroviário, com o transporte metroviário, com aquele transporte que a gente chama de transporte de massa. Hoje, o cara que sai de Niterói, que sai de São Gonçalo e quer ir para a zona sul do Rio de Janeiro, ou ele fica 3 horas, 2 horas e meia dentro de um ônibus, ou ele tem que pegar um ônibus, a barca, chegar aqui na cidade do Rio de Janeiro, andar quase 1 quilômetro até a estação da Carioca, ou pegar outro ônibus também a quase 1 quilômetro de distância. Isso, evidentemente, depois que fecharam o mergulhão, depois que dificultaram o trânsito de linhas de ônibus próximo aqui à Praça 15, fez inclusive que o transporte de barca, que vinha numa crescente nos últimos anos, voltasse a diminuir. Atendendo aos interesses de quem? Mais uma vez, atendendo aos interesses dos empresários de ônibus. E aí, a gente vê a cidade do Rio de Janeiro passar por uma grande transformação. Um volume de obras que é um dos maiores das últimas décadas. Em que o nosso transporte público vai melhorar? Em quase nada. Pioraram o projeto do metrô. Fecharam o mergulhão. Levaram as linhas de ônibus para mais distante. Derrubaram a perimetral. E o que colocaram no lugar? Um rabicho de VLT para atender quase que exclusivamente ao bairro do Porto Maravilha. Isso não responde às necessidades de transporte da região metropolitana. Nós precisamos de transporte de massa que integre os diferentes modais. O VLT não foi planejado para isso. Então, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de destacar novamente que hoje demos entrada, eu, o deputado Eliomar Coelho, o deputado Nivaldo Mulim, na criação da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário. É uma frente parlamentar que vai se dedicar à luta para que ampliemos as linhas de transporte aquaviário no estado do Rio de Janeiro, para que lutemos pela qualidade do transporte público aquaviário aqui no estado do Rio de Janeiro, para que integremos o transporte aquaviário com outras modalidades. Queremos discutir por que não puxar uma estação do metrô aqui para mais próximo da estação das barcas, ou pelo menos prolongar a estação da Carioca
com uma esteira subterrânea mais próxima da Praça 15, para que o usuário das barcas possa também ser um usuário do metrô. Enfim, queremos enfrentar os interesses do oligopólio das empresas de ônibus que hoje comandam o que a gente pode considerar, né, a completa bagunça do sistema de transportes na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Se o governo do estado gozou até aqui de conforto para enfrentar o problema do transporte aquaviário somente nos momentos de crise, que não são poucos, mas que são pontuais, agora terá à sua frente uma comissão, uma frente parlamentar que vai permanentemente colocar na ordem do dia a necessidade de termos no transporte aquaviário uma alternativa real para os trabalhadores, para os moradores da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Chega da pressão dos empresários de ônibus, chega de desrespeito à população. Queremos sim mobilidade urbana de verdade, queremos sim um transporte de massa que atenda aos interesses da população do Rio de Janeiro. Obrigado.